Revisão dos sólidos de revolução em poliedros, também conteúdo para avaliação. Então, vamos lá. Que fala? Calcular o volume do sólido gerado pela revolução de 360 graus do trapézio do retângulo em torno da base maior. Então, vocês percebem que aqui eu tenho um trapézio em que a base maior vale 5. Então, o que pede o exercício? Eu vou justamente rotacionar em torno da base maior. Então, eu sei que eu vou rotacionar aqui, tá? Bom, como é que eu vou rodar isso aqui? Se eu rodar isso aqui para baixo, olha lá, nessa posição, então, eu vou ver de uma certa forma uma figura geométrica aqui para baixo, igual, tá? Então, vamos desenhar ela aqui para baixo, tá? E vou rotacionar. Quando eu rotacionar isso, tá? Rotacionar, ele vai rodar nessa forma, ele vai girar. Então, o que vai acontecer com o meu exercício, ó? Ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai fazer uma curvinha aqui, tá? A mão livre assim é ruim. Aqui, aqui, aqui. Certinho? Então, o que dá para perceber aí, tá? Que eu tenho dois sólidos. O que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, esse aqui que eu vou desenhar de rosa, tá? Olha lá, ó. Esse que eu vou desenhar de rosa, tá? Ele é um cilindro. E esse que eu vou desenhar de amarelinho, ele é um cone. Então, qual é a figura gerada, tá? Eu quero achar o volume dessa figura gerada, porque, ó, ele pede calcular o volume do sólido gerado. Então, qual que é o sólido gerado? É um cilindro. Se vocês quiserem observar assim, ó, perceberam, ó? Aqui, ó, aqui eu tenho um cilindro em rosa e o amarelinho é o meu cone. Então, qual que é o volume da figura gerada? Então, é isso que eu quero, tá? O volume total é o volume do cilindro, que é o rosa, mais o volume do cone, tá? Quem quiser fazer a parte fácil, eu vou fazer tudo junto, tá? Então, o que eu vou precisar lembrar? O cilindro, tá? Eu uso o raio e a altura, tá? Qual que é o raio do cilindro rosa? O raio do cilindro rosa é isso aqui, ó. É esse pedacinho. Vale quanto? Vale 2. E a altura do meu cilindro rosa? O meu cilindro rosa é essa altura aqui, ó. Que é quanto? 3, que foi dado aqui em cima. Tá? Esse é o cilindro. Agora, eu tenho o cone. Eu preciso também achar o raio do cone e a altura do cone. O raio do cone, se vocês perceberem, é exatamente o mesmo raio do cilindro, que é quanto? 2 centímetros. Só que a altura mudou. A altura é esse pedacinho aqui, ó. Tá? Quem vai ser esse pedacinho? Qual vai ser a altura do cone, tá? Ele não tinha 5 centímetros no total? Se aqui, ó, esse pedacinho aqui é 3, tá? Que corresponde a esse aqui, para dar 5, esse aqui só pode ser 2. Então, a altura será 2 centímetros. Então, ó, isso aqui é parte importante para eu poder definir os meus raio e altura da minha figura, tá? Então, vamos lá. Volume do cilindro. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Eu sei que a área da base vezes a altura, πr ao quadrado H.
volume do cone. 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então, agora é só substituir os valores e poder resolver o meu exercício, tá? Π vezes raio do cilindro, 2 ao quadrado. Altura do cilindro, 3. 1/3 de π raio do cone, 2. Vezes a altura do cone, 2. Então, o volume total será 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12π, tá? Mais 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4π sobre 3, certo? Então, agora, o que eu vou pensar? Vou achar o MMC para o volume total. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 12, 36. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. 1 vezes... 3 por 3 dá 1. Aqui que tá errado, ó. 2 ao quadrado. Perdão, pessoal, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Esqueci de pôr ao quadrado ali, ó. Então, aqui seria 8, tá? 3 por 3 dá 1 vezes 8, 8π. Então, o volume total, 8 e 6, 14, 44π por 3 centímetros cúbicos. É o volume dessa figura aí gerada por esse trapézio, ok? Seguindo o exercício número 2. Olha o que pede o exercício número 2. Na rotação do triângulo ABC da figura em torno da reta R, o lado AB descreve um ângulo de 270 graus. O sólido obtido tem volume. Então, vamos lá. Ele vai rotacionar a figura em torno desse eixo, tá? Então, quando rotacionar a figura em torno desse eixo, eu sei que eu vou ter aqui, olha lá, só para 5,5,5. Eu vou ter aqui mais ou menos isso aqui, ó. Essa figura para cá, tá? E essa figura para cá. Ah, não tem 5,5 aqui, perdão. 5,5, 5,5, isso mesmo. E aqui, fechei, eu tenho esse triângulo, certo? Tá? Só que ele pede para rotacionar 270 graus, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai rotacionar 360? Não, ele vai rotacionar 270. Então, o que vai acontecer? Ó, a minha figura vai rotacionar para lá e vai chegar até aqui. Por quê? Se ela chegar até aqui, ó, ela completa os 360. Então, ela não quer completar os 360. Ela quer completar apenas 270. Então, a minha figura ficou essa loucura aí, né, ó. Tá? Ela aparece aqui, mas aqui não. Tá? Então, é uma figura metadinha aí. Como é que eu vou calcular o volume dessa figura? Ela é um cone, não é um cone? Como que eu trabalho com o volume do cone? 1/3 da área da base, 1/3 da área da base, vezes a altura. Porém, o que acontece com a área da minha base? Ele chega até um pedaço, tá? Ele não forma 360 graus, ele forma 270 graus. Então, é um pedaço do meu cone. Eu não fechei o cone inteiro. E como que eu calculo esse pedaço? Eu vou calcular o valor referente a 270 graus por 360, que é a área da base dele, tá? Porque eu não fechei o meu
se vocês perceberem, ó, eu não fechei, faltou esse pedacinho aqui, ó, para fechar, tá? Então, aí eu calculo quanto vai dar pro meu volume aí. Eu lembro que, ó, vai ficar, o raio é 6 e a altura é quanto? 4, tá? Então, como é que vai ficar? Cancelo para simplificar e 27 eu simplifico por 9, tá? Então, 27 por 9 dá 3, 36 por 9 dá 4, vezes 1/3 de π r ao quadrado, 6 quadrado vezes h, que é 4, tá? Então, vamos ver o que que dá para trabalhar aí, ó. Eu posso cancelar, vai ficar, ó, 3/4 de 1/3 de π, 36 vezes 4. Ó, cancelo, 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 cancelo. Opa, o volume passou a ser quanto? 36 π. Foi dada unidade de medida? Não, 36 π apenas, que corresponde à nossa letra E. Interpretação esse aí, tá? Exercício número 3. Vamos lá. A rotação de um triângulo retângulo em torno de um eixo do qual um dos seus catetos está contido gera um sólido de revolução. Então, vamos lá. Eu quero um triângulo retângulo. Triângulo retângulo sem medida nenhuma. Eu sei que o triângulo retângulo é isso aqui, tá? A rotação de um triângulo retângulo, simples assim, ó. A rotação de um triângulo retângulo gera qual sólido geométrico? Eu vou escolher rotacionar esse eixo aqui, ó. Poderia escolher qualquer um, tá? Então, qual sólido geométrico ele vai gerar? Eu já sei, ó. Eu não preciso nem desenhar, vou desenhar apenas para vocês verificarem, tá? Se eu rotacionar aqui, então o que que vai acontecer, ó? Rodou aqui, ele virou aqui uma base redondinha, tá? Então, que figura geométrica espacial ele gera? Letra A, um cone circular reto, tá? Simples assim. Número 4. Olha lá. Um retângulo de medidas 3 e 4 faz uma rotação completa em torno do seu lado maior conforme a ilustração. Letra A, adotando π 3,14, encontre a área total da figura gerada. E letra B, encontre o volume da figura gerada. Muito bem, ó. Ele rotacionou em torno do eixo maior, que é 4. Então, o que que aconteceu? Ele rotacionou 360 graus em torno dessa figura, tá? Então, o que que aconteceu com a minha figura? Eu percebo que aqui, ó, ele vai virar uma figura igualzinha, tá? Passei um pouquinho, né? E aqui. Então, o que que ele gerou? Que figura geométrica espacial ele gerou? Ele gerou o quê, ó? Um cilindro, tá? Ele gerou um cilindro. Certo? O que que meu exercício quer? Ele quer, na letra A, encontre a área total da figura gerada. Então, letra A. Qual que é a área total de um cilindro? A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vou fazer tudo direto aqui, ó. Área total. A área da base é um círculo, πr ao quadrado. A área lateral, eu tenho uma formulazinha diferenciada para ela. É 2πrh. É a fórmula para se calcular a área lateral. Lembrando que
o raio é 3 e a altura é 4, tá? Então, a área total será 2π 3 ao quadrado mais 2π 4, 3 vezes 4, certo? Então, quanto vai dar aqui, ó? 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18, mais 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24, tá? Então, a área total, 18 mais 24, 42π. Como ele deu que o π vale 3,14, 42 vezes 3,14, eu vou ter como área total 131,88 centímetros quadrados. Então, letra A. Letra B. O que ele pede a letra B? O volume. O que eu lembro de volume de um cilindro? É π r ao quadrado vezes h, ou área da base vezes a altura, tá? Então, π vezes o raio, que é 3, vezes a altura, que é 4. 3 ao quadrado, 9, vezes π, 36π. Como ele deu o valor de π, o π vale 3,14 nesse exercício, né, que ele dá. Então, o volume será 113,04 centímetros cúbicos. É um exercício dissertativo. Ok? Muito bem. Seguindo o nosso exercício número 5 da revisão, agora eu já vou passar para poliedros, né? Deixa eu só confirmar aqui o que eu coloquei como... a revisão 2 é sólidos de revolução e poliedros. Eu esqueci de falar do poliedro. Então, vamos lá. Numa superfície poliédrica aberta, o número de faces é 6 e o número de vértices é 8. Então, o número de arestas é. Então, o que eu peço lá, ó? O número de vértices é 6... O número de faces é 6 e o número de vértices é 8. Ele pede o número de arestas, tá? Como a minha superfície poliédrica é aberta, tá? Muda a nossa formulazinha, né? V mais F é igual a A mais 1. Muda só esse 1. Então, quem é o V? 8. Quem é F? 6. Aresta mais 1. Isso aí? Então, aresta mais 1, 8 e 6, 14. Então, 14 menos 1, 13. Então, ele tem aí 13 como o número total de arestas. Tranquilo, né, de fazer. Só lembrar a superfície poliédrica aberta e fechada. Vamos ver o número 6 agora, ó. Se um poliedro convexo possui 20 faces e 12 vértices, então o número de faces, número de arestas desse poliedro é. Se ele disse que é um poliedro convexo, entende-se que é um poliedro fechado. Então, vale a relação de Euler usando 2 ali. Então, o que ele fala? Ele tem 20 faces, tá? E 12 vértices. O que ele pede? Um número de arestas. Como ele é um poliedro fechado, V mais F é igual a A mais 2, certo? O fechado eu uso 2 e o aberto eu uso 1. Então, vai ficar vértices, 12, faces, 20, que é igual a A mais 2. Então, A mais 2 é igual a quanto? 32. Isso? Então, 32 menos 2, aresta é 30, a alternativa D. Ok? Seguindo, exercícios tranquilos de fazer, né? Um poliedro convexo, ou seja, fechado, é formado por 80 faces triangulares e 12 pentagonais. O número de vértices desse poliedro é... Então, vamos lá. Ele tem, primeiro, tá? Ele tem
O número de faces é 80 faces triangulares. E quem mais que ele tem? 12 faces pentagonais. Aqui dá para saber o total de faces que ele tem, basta somar. Então, ele tem 92 faces, tá? Ele quer achar o número de vértices. Então, eu consigo definir o número de arestas, tá? Eu vou chamar isso aqui de face 1 e face 2. Aresta 1. Eu vou falar da aresta 1, ele tem 80 faces triangulares. Como que eu acho o número de arestas? Eu faço o quê, ó? 80 vezes 3 dividido por 2, certo? 80 dividido por 2 dá 40. 40 vezes 3, 120. Tá? E aqui, aresta 2. O que ele tem? 12 faces pentagonais, vezes 5. Sempre a aresta eu divido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Vezes 5, 30. Então, qual é o total de arestas? 150 arestas. Esse poliedro tem. Agora, o que ele pede? O número de vértices. Facilmente eu vou achar o número de vértices, sendo ele um poliedro fechado. Então, V mais F é igual a A mais 2, certo? Então, V mais as faces, 92, mais as arestas, 150 mais 2. Então, eu tenho lá, ó, 152 menos 92, eu tenho um total de 60 vértices. Alternativa B. Bem tranquilo. E o número 8? Olha o que ele diz. Um geólogo encontrou numa de suas explorações um cristal de rocha no formato de um poliedro, que satisfaz a relação de Euler de 60 faces triangulares. O número de vértices desse cristal é. Então, se ele fala um poliedro, entende-se um poliedro fechado, tá? O que ele tem? Ele quer saber o número de vértices, certo? Ó, número de vértices, tá? E ele tem 60 faces triangulares. Se ele tem 60 faces triangulares, como é que vamos calcular as arestas? Vai ser 60 vezes 3 dividido por 2. 60 por 2 dá 30. 30 vezes 3, ele terá 90 arestas. E desta forma, V mais F é igual a A mais 2, tá? V que eu quero, faces 60, arestas 90 mais 2. Então, o que eu tenho? 92 menos 60, eu tenho aí 32, o número de arestas desse poliedro, que corresponde à alternativa D.